Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 23 de setembro. Hoje, a igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, São Padre Pio. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus pergunta para os seus discípulos o que o povo fala que ele é. Mas claro que antes disso tem um detalhe muito interessante. Diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado. Jesus sempre se retirava para os seus momentos de oração. Veja, Jesus fazia isso. Por que muitas vezes nós não sentimos essa necessidade? Por que muitas vezes nós não sentimos a necessidade de nos retirarmos, de fazermos um retiro espiritual, de intensificarmos as nossas orações para podermos ter a possibilidade de ouvirmos mais a Deus? Jesus pergunta para os seus discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E as respostas todas erradas. Meu povo, quando a gente não se retira, quando a gente não faz retiro, quando a gente não reza, a gente corre o risco de não conhecer Jesus verdadeiramente. Só de ouvir falar, como no evangelho de ontem, o tetrarca Herodes ouviu falar de Jesus, mas não conhecia Jesus. É necessário conhecer Jesus, fazer a experiência com Jesus, o encontro pessoal com Jesus. Por isso, mesmo nós que já conhecemos o Senhor, necessitamos fazermos retiro, nos retirarmos para vivermos momentos profundos de intimidade com Ele, para podermos crescer no conhecimento de nosso Senhor. No conhecimento de nosso Senhor. Parece que a gente perdeu a noção, ou a compreensão, ou a consciência de que precisamos crescer nesse conhecimento. Veja, São Pedro, na sua carta, ele diz: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E no evangelho de hoje é justamente Pedro que responde corretamente e a sua resposta é uma profissão de fé. Pedro diz: Tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Por revelação divina, ele professa a sua fé. O Cristo de Deus. Mas veja, meu povo, depois que Pedro professa a sua fé em Jesus, dizendo que ele é o Cristo de Deus, Jesus acrescenta que o destino que ele espera, a paixão, a cruz, o sofrimento, a morte, isto é,
O Cristo de Deus é aquele que vai sofrer pela humanidade, que vai dar a sua vida, que vai ser pregado numa cruz, que vai morrer numa cruz, para a salvação de todos. Este é o Cristo de Deus. Celebramos São Padre Pio hoje. Nós sabemos que um padre, que um sacerdote, ele é configurado a Cristo. Configurado a Cristo para fazer as vezes de Cristo. Por exemplo, quando o sacerdote celebra a missa, é Cristo que celebra. Quando o sacerdote atende confissão, é Cristo que absolve os pecados. Quando o sacerdote abençoa, é Cristo que abençoa, porque ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. In persona Christi captis, ou seja, na pessoa de Cristo, cabeça. Jesus é a cabeça. O sacerdote é configurado a Cristo cabeça. Por isso faz as vezes de Cristo. E quando a gente olha para a vida de Padre Pio, a gente compreende o que é ser padre. Nem sempre a gente compreende. Diante de tamanho mistério que é o sacerdócio. O sacerdócio é um mistério muito grande. Só existe um sacerdote, que é Cristo. Nós somos sacerdotes nele. Só existe um sacerdote, que é Jesus. Nós fazemos parte do seu ministério. Somos configurados a Cristo. E Padre Pio viveu isso com muita intensidade, com muita profundidade, em tudo. Em cada celebração, em cada missa que celebrava, em cada confissão atendida. Demorava tanto tempo atendendo as confissões, horas e horas no confessionário, atendendo tantas pessoas que sofriam, rezando, se dedicando à oração. Padre Pio é um exemplo, é um modelo de sacerdote, porque ele viveu com intensidade essa configuração a Cristo. Rezemos por todos os sacerdotes, rezem por nós, padres, para que nós possamos viver a intensidade do mistério do sacerdócio de Jesus. Para que assim, nós também, assim como, claro, todo cristão é chamado a mostrar Jesus, e o sacerdote ainda mais, por ter sido configurado a Cristo. Então, que nós possamos mostrar a pessoa de Cristo. Toda a santidade que Padre Pio viveu tinha um objetivo: mostrar quem era Jesus. Que pelo nosso testemunho de fé, pela nossa vivência da fé, da graça, da santidade, da palavra de Deus, possamos também testemunhar e dar a conhecer, mostrar de fato quem é Jesus. São Padre Pio, que lhe rogue por nós e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.